Vamos começar um pouquinho do estudo da interação entre campos elétricos e materiais. A gente já viu um pouco disso na questão dos condutores, mas agora a gente vai ver mais aprofundadamente sobre materiais isolantes ou dielétricos. Basicamente, a maioria dos materiais pode ser separada entre essas duas coisas. É claro que a gente tem variações aí, supercondutores, semicondutores, mas a maioria dos materiais ou é condutor ou é um isolante. Nos condutores a gente já estudou, os elétrons eram considerados livres para se mover, né? O que significa que eles podem orbitar, ou eles poderiam orbitar, qualquer átomo, qualquer núcleo que estava na rede que formava o material sólido. Em dielétricos, o elétron ele só pode orbitar aquele átomo original onde ele estava, ele não pode sair dali. E aí o que acontece? Quando você aplica um campo elétrico sobre esse material, você vai ter uma força elétrica, né? Então, o átomo é formado por cargas, eu tenho um núcleo que é positivo e uma nuvem eletrônica que é negativa. Então, vai ter uma força, os núcleos, em geral, são bem mais pesados e estão mais presos em suas posições por outras forças. Então, a nuvem eletrônica vai se deformar, vai sofrer um deslocamento que é microscópico, tá? Esse deslocamento D, essa separação D que eu causo entre o centro da nuvem eletrônica e o núcleo do átomo, ele é minúsculo, tá? Essa distância D, ela é a distância em que a força elétrica causada por esse campo aplicado se iguala à força elétrica de atração, né, entre essa carga positiva e negativa que eu tenho. Então, se a gente pensar no núcleo como uma carga pontual, o campo ou a força vai cair sobre a distância ao quadrado, mas essa distância é muito pequena, né? Então, essa força é muito alta, é muito intensa. Então, o deslocamento necessário para essa força equilibrar a força do campo externo aplicado geralmente é microscópico, é muito pequeno. Mas, se todas as nuvens eletrônicas de todos os átomos do material inteiro se deslocarem para o mesmo lado, isso vai ter um efeito macroscópico. Então, é isso que a gente vai analisar aqui. Então, primeiro, começando pelo átomo, a gente tem dois modelos, né, para escrever isso daí, né? A gente aproxima por um sistema massa-mola, né, como quase tudo na física. Eu vou ter uma força atrativa entre o elétron e o núcleo, e aí se eu puxo o elétron com uma força elétrica para um lado, o núcleo vai puxar para o outro, como se fosse a reação de uma mola. Mas esse modelo, do jeito que ele está escrito aqui, ele só serve para átomos que já têm um momento de dipolo, ou moléculas que já têm um momento de dipolo permanente. Eu posso fazer um modelo sem dipolo permanente, em que essa carga negativa está tipo numa casca esférica, por exemplo. Mas isso aqui é só um detalhe, só para a gente imaginar melhor, visualizar melhor essa situação. Tá? Então, o momento de dipolo vai ser diretamente proporcional ao campo aplicado. P ele vai ser igual a uma constante alfa vezes o campo elétrico. Alfa é a polarizabilidade do átomo. É o quão fácil é esse átomo de ser polarizado, ou essa molécula de ser polarizada. Às vezes, dependendo da configuração da molécula ou da distribuição dos elétrons nos orbitais, isso pode ser, esse alfa pode ser maior ou menor. E aqui, é claro, a gente está usando uma aproximação. Assim como no sistema massa-mola, a gente tem uma aproximação. Eu só posso esticar essa mola um certo tanto, depois eu causo uma deformação permanente. Vale algo parecido aqui com essa polarizabilidade, essa polarização dos átomos do material. Se esse campo elétrico for muito grande, começar a ser muito grande, eu vou começar a não só deslocar a nuvem eletrônica, mas causar deformações, né? Ela vai mudar de forma, não vai ser mais esférica, por exemplo. Então, isso vai causar uma série de outros efeitos que vão ser não lineares. Então, eu vou ter uma componente da polarização que vai com campo ao quadrado, campo ao cubo. Isso muda um pouco o comportamento das coisas. Tá? Mas aqui a gente vai ficar nessa aproximação. O campo elétrico não é tão absurdamente alto assim que vai causar uma deformação nos átomos ou na molécula do material. Então, a resposta é linear. São materiais lineares. Quando a gente fala de dielétricos lineares, é isso que a gente está tratando. Se eu colocar um dipolo em um campo uniforme, né, o que vai ter aqui? Eu vou ter uma força sobre a parte positiva do dipolo, que vai estar a favor do campo,
e uma força sobre a parte negativa do dipolo que vai estar contra o campo. Só que, como essas cargas têm o mesmo módulo, essas duas forças, apesar de apontarem em sentidos opostos, elas vão ter o mesmo módulo. Ou seja, a força resultante sobre o dipolo vai ser zero. Só que vejam, aqui eu vou ter um torque. Tá? Eu estou puxando de um lado para o outro, e isso vai fazer esse dipolo se alinhar ao campo. Né? Esse alinhamento é representado aqui com uma posição de equilíbrio. Então ele vai ficar paradinho aí, porque de novo a força resultante é zero. Então um campo uniforme vai fazer só o dipolo girar até ficar nessa posição de equilíbrio. Como que eu calculo esse torque? Bom, eu posso escrever aqui o torque é o braço de alavanca vezes a força. Né? O braço de alavanca é isso aqui. Se eu escrever essa distância entre a carga positiva e a carga negativa como sendo S, então vai ser S seno θ vezes a força. Bom, a força é a carga vezes o campo. Tanto faz, né? Essa aqui ou essa daqui, né? Tanto faz, eu já coloquei só o módulo aqui porque o fato de uma estar negativa, quando eu multiplicar pela carga, né, o campo vai estar para o mesmo lado, vai dar um sinal, vai dar o outro. E aí, quando eu estiver somando os torques, né, um vai dar um torque positivo, o outro vai dar um torque para o mesmo lado. Tá? Os dois torques vão acabar sendo para o mesmo lado. Enfim, não vou entrar em detalhes, isso aqui é física A. Então, se eu chamar esse S, né, a distância vezes Q, do momento de dipolo do átomo, então eu tenho que o torque é P vezes E vezes seno do ângulo. Então eu posso escrever isso daqui na forma vetorial e dizer o torque é o produto vetorial entre o momento de dipolo e o campo elétrico. Mesmo se eu tiver um campo não uniforme, ou seja, um campo que varia no espaço, né, pontos diferentes do espaço têm campo diferente, eu poderia falar, essa força aqui vai ser diferente dessa, então eu vou ter uma força resultante. Isso é verdade, mas eu preciso de um campo que varia muito rapidamente, muito abruptamente no espaço, para ter uma força resultante significativa. Se eu considerar que essa distância S para dipolos em átomos ou moléculas é muito pequena, é microscópico. Tá? Então tem que ter um campo que varia consideravelmente numa distância aí de nanômetros, picômetros, né? E angstroms, né? A distância do tamanho do átomo. Então, mesmo em campos elétricos não uniforme, às vezes a gente pode considerar que essa força resultante vai ser nula. Tá, então o que a gente viu foi o que acontece para um átomo, mas eu quero saber o que acontece para um material, né? Um pedaço macroscópico de uma borracha ou um plástico, por exemplo. Então, para a gente fazer isso, o que a gente vai considerar é o seguinte, eu vou falar que eu vou ter uma grandeza P maiúsculo que vai ser o momento de dipolo de cada molécula vezes o número de moléculas por unidade de volume. Então isso daqui vai me dar uma grandeza que é momento de dipolo por unidade de volume. Isso é o que eu chamo de polarização. Então, eu digo que se o material está polarizado, né, ele tem uma polarização P, é um vetor, está associado a esses momentos de dipolo da molécula. O que a gente quer calcular agora aqui é como que é o campo elétrico de um objeto polarizado. Agora não é um objeto carregado eletricamente, é um objeto que foi polarizado. Como que é o campo elétrico desse objeto? Bom, a gente vai usar aqui o princípio da superposição, né, somar os campos de cada dipolo microscópico do material. Nesse caso aqui é mais fácil calcular o potencial e depois fazer o campo é menos o gradiente do potencial. Então o potencial do dipolo a gente já sabe como é que é, mas isso aqui é para cada dipolo microscópico, né, para um único dipolo. Se eu quiser saber para o material, o que eu vou fazer? Bom, eu sei que a polarização é momento de dipolo por unidade de volume, então o momento de dipolo de cada átomo dentro de um material eu posso escrever como a polarização vezes o tamanho do elemento de volume que eu estou pegando ali. A polarização daquele elemento de volume vezes o elemento de volume. Então eu saio disso daqui e escrevo o princípio da superposição como uma integral de P dv', desse formato aqui. Vamos usar uma identidade que no começo do livro ele já fala um pouco sobre isso, é o gradiente nas coordenadas linha de 1 sobre esse vetor posição relativa é R chapéu
De novo, sempre o vetor posição relativa dividido por r ao quadrado. Bom, usando isso daqui, eu posso reescrever o potencial que eu tinha antes nesse formato aqui, né? P, produto escalar, o gradiente de 1 sobre R, a integral em linha. Então, o livro faz essa conta em mais detalhes, eu não vou fazer em todos os detalhes aqui, tá? Mas o princípio fundamental é usar essa identidade, né? O divergente de uma função escalar vezes uma função vetorial vai ser a função escalar, né? F vezes o divergente de A, mais A, produto escalar, o gradiente de F. O que a gente tem aqui na integral é esse último termo, né? Uma função vetorial, produto escalar, um gradiente. Então, eu vou escrever isso daqui, né? Eu vou passar esse termo para o outro lado, então vai ter um divergente menos um termo desse formato aqui. Então, eu vou reescrever essa integral como o divergente da função escalar 1 sobre r vezes a função vetorial p. Então, eu tenho uma integral aqui, menos, né, esse termo passa para o outro lado e fica negativo, 1 sobre r vezes o divergente de p. Então, eu vou usar o teorema de divergência e eu vou ficar, né, substituo uma integral no volume por uma integral na superfície. Qual que é a integral que eu substituo? A primeira, né? Eu tenho a integral do divergente de uma função no volume. Eu vou falar que isso é igual à integral, né, dessa função aqui que está dentro do divergente na superfície A. Uma integral na superfície fechada que envolve esse volume V. Essa outra aqui não dá para fazer isso porque não é integral simplesmente de um divergente. Eu tenho uma função vezes um divergente, tá? Então só dá para usar nessa daqui. Então eu fico com esse resultado final. E por que esse resultado final é interessante? Eu separei em dois termos, né? Tem duas integrais, uma na superfície e outra no volume. Essa integral na superfície tem a forma do potencial de uma carga superficial e essa outra aqui tem a forma do potencial de uma carga no volume. Então eu defino o que a gente chama de carga ligada, né, que está associada a um objeto polarizado. Então, a densidade superficial de carga ligada vai ser definida como a polarização produto escalar o vetor normal à superfície, está relacionado com esse dA aqui, e a carga volumétrica ligada vai ser definida como menos, né, porque tem esse sinal menos aqui, o divergente da polarização. E para que serve, né, essas cargas ligadas? Serve para eu escrever o potencial. Veja, esse potencial aqui tem a forma do potencial que a gente já viu lá atrás, né, calculado diretamente a partir das cargas no objeto. Então, se eu tiver um objeto polarizado, né, como eu descrevi esse potencial em função de densidade de carga, eu posso esquecer que é um objeto polarizado, calcular, né, quem são essas densidades de carga ρB e σb, e fazer o cálculo do potencial como a gente fazia antes. Né? Eu finjo, eu tenho um objeto com essa densidade de carga, calculo o potencial. Então, todas as outras técnicas que a gente já viu aqui de como calcular o potencial de distribuições de cargas das mais diversas possíveis, valem para eu calcular o campo ou o potencial de um objeto polarizado. Basta eu pegar a polarização, fazer aquele produto escalar ou aquele divergente e calcular quem que são as cargas. São cargas ligadas. Na próxima aula a gente vai ver uma interpretação de por que a gente chama isso de carga ligada. E a gente vai fazer um exemplo, vai calcular o campo de um objeto polarizado, né, usando as técnicas para cálculo do campo e potencial de objetos carregados. E aí, para isso, basta calcular quem que é σb e ρB. Então, até a próxima. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.